vamos lá, né? Começar sem mais delongas. Então, se apresente, né? Para quem não te conhece. Então, meu nome é o Everton Bicalho, eu sou psicólogo e estou aqui junto, né, com a Patrícia, né, alguns encontros já falando sobre alguns temas em psicologia, que esse projeto nosso, né, de fazer lives com temas em psicologia, levando informação. E eu trabalho com atendimento clínico, né, tenho uma experiência na área social, né, e a gente está aqui para poder falar sobre, né, alguns temas dentro da psicologia. Né. E hoje o tema é sobre o suicídio. É, um tema, a maioria das pessoas que entraram lá comentaram, né? Falando que é um tema muito delicado de falar, Uhum, mas é um tema muito oportuno e precisa ser mais falado. Não só agora, no mês de uhum, setembro, mas o tempo todo. uhum, Porque os casos de suicídios são enormes, né? Com a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 minutos morrem várias pessoas. Né? E eu queria que você uhum. trouxesse aí os dados para a gente da Organização Mundial de Saúde, como que foram esses números em 2019. Isso. É porque né, todos os anos a Organização Mundial de Saúde ela acaba fazendo uma atualização sobre vários dados. Né? E um dos dados é justamente sobre o tema do suicídio, né? Que o suicídio é uma questão de saúde pública. Né? Muitas informações a gente sabe, né? Por exemplo, esse mês é um mês que tradicionalmente, há alguns anos, sempre as pessoas vão encontrar, né, discussões de profissionais da saúde, agora mais na internet por conta da pandemia, em relação ao suicídio, né, a essa situação. E todo mundo sabe, de alguma maneira, o que é o suicídio, né, que é essa ação de tirar, né, a própria vida, né, um ato deliberado contra si mesmo. Né, as pessoas sabem que, né, há fatores, né, múltiplos em relação ao que é o próprio suicídio. Né, a gente tem fatores psicológicos, biológicos, ambientais, né, culturais, genéticos, que estão aí contribuem para que o suicídio possa acontecer. Né? E muitos mitos, né, rondam esse tema, né, que muitas vezes são mitos que até complicam a situação perante a temática do suicídio, né, que é um comportamento que ele vem aí, né, de séculos, né, na história da humanidade, mas que na nossa sociedade a gente tem percebido, inclusive através desses dados da OMS, que tem aumentado. Então eu peguei os últimos dados que nós tivemos aí da Organização Mundial de Saúde, que são dados de 2019, sobre suicídio, né? E a OMS conseguiu constatar o seguinte, que em média, eu fiz até uma colinha, a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. E a cada 40 segundos uma pessoa vai a óbito decorrente do suicídio. Né? E desde 2016 tem se calculado aí um número aproximado de 800 mil mortes por ano decorrentes de suicídio no mundo. Né? Em 2016, por exemplo, a causa do suicídio ela representou 1,4% da causa morte no mundo, sendo, ficando na 18ª posição de causas de morte. E a gente também percebe, esses dados também nos alertam que nas últimas 5 décadas, né, o número tem aumentado 60%, né, e 78%, ou seja, quase 80% dos países, né, dos suicídios acontecem em países que têm renda média ou renda baixa. E em números de Brasil, o Brasil ocupa a 8ª posição mundial no ranking, né, de onde tem mais pessoas que cometem suicídio. Né? E aí, né, as idades que se percebe através desses números que são mais vulneráveis são as pessoas que estão na faixa etária entre 15 e 29 anos e acima de 69, né? Que é percebido. Então, a gente percebe como que esses dados são alarmantes, né? E o grande problema, né, que mesmo a gente tendo contato com isso há tantas décadas, né, e tantas informações sendo veiculadas, né, a gente ainda né, tem comportamentos, né, preconceituosos, enquanto sociedade, né, preconceituosos, estigmatizantes, transformando, né, o suicídio, né, em mito, em tabu, né, não podendo falar, e aí sendo que é algo que a gente tem que falar sobre. Né? Então, esses são os dados aí que a gente tem a respeito do suicídio que a OMS levantou, né, até o ano passado. É. E isso que o Everton falou, de isso ser um mito, de não poder ser divulgado, não poder ser falado,
essa prática é adotada em muitas cidades. Quando chegam pessoas no hospital, ou tentativa de suicídio, ou suicídio consumado, muitas vezes isso não é revelado, é abafado dentro do próprio hospital, para não gerar, eles falam que incentivo à prática, né? Mas escondendo esses fatos, esses dados, nós sabemos que não é muito benéfico para a sociedade, né? Cada dia mais pessoas cometem suicídio e cada dia menos se fala do assunto, porque é um assunto que gera muito tabu, principalmente, historicamente falando, o suicídio ele gera muito, muito grande porque envolve a religião, né? Que as pessoas ali que creem em Deus, que têm uma religião, acham que o suicídio é um pecado imperdoável para Deus, né? Então, eles têm esse mito também, tem essa crença, né? Então, isso tudo contamina mais a prevenção ao suicídio, contamina mais poder falar do suicídio, né? Então, a gente tem que deixar claro que o suicídio é uma questão de saúde pública, né? É uma tensão que é um problema de saúde pública, né? E a gente sabe que ele vem derivado de uma doença que é a depressão, né? E que é uma doença hoje muito difícil de ser tratada e ainda com muitos preconceitos, né? Então, por isso que a gente enfrenta tantas barreiras quando se fala de suicídio. Então, E é importante a gente é importante a gente encarar, justamente como você falou, né, eu tinha levantado, a questão de que o suicídio é uma questão de saúde pública. Porque quando a gente pensa ele enquanto problema de saúde pública, a gente encara ele da forma certa, que é o quê? A gente consegue, através da saúde, né, criar estratégias de enfrentamento, de prevenção, né, para que se reduza, né, a quantidade de suicídios, para que as pessoas não lancem mão, né, de resolver de alguma maneira ali algo que para elas é insuportável através do suicídio, né? Então, muitas vezes a saúde consegue a partir disso criar grupos de socialização, né, para as pessoas, medidas, né, de restrição de acesso aos meios para se realizar o suicídio, por capacitação de profissionais da saúde, profissionais da educação, para que eles possam identificar e poder fazer encaminhamentos de pessoas que estejam ali, né, propícias a cometer algum suicídio, e também as ações públicas midiáticas, né, que vão poder aí ajudar, né, nessa prevenção do suicídio, né. Que lembrar que o suicídio o sujeito sente uma dor tão insuportável, né, que e ele já tentou tantas e tantas e tantas vezes dar uma solução para aquilo, e o suicídio acaba sendo a última tentativa, né? Vamos dizer assim, né? Porque não deixa de ser ali uma forma que ele pensa que vai resolver para acabar com aquele processo, né? E muitas vezes advém aí de processos de adoecimento mental, como a depressão, a ansiedade, né? A gente sempre fala muito de suicídio, a gente sempre associa, né, a depressão, e nessa sociedade nossa a gente também tem que associar a ansiedade. Sim. A gente não pode esquecer, né, que a depressão e a ansiedade, ela anda de mãos juntas. São dois transtornos psicológicos com sintomas muito parecidos, né, mas que cada um com sua peculiaridade. Eu sempre costumo ilustrar para os pacientes o seguinte: a depressão é o que faz a pessoa ficar no passado, e a ansiedade traçar o futuro. Então, muitas das vezes, esse sujeito vive aí um cabo de guerra. A depressão puxa para um lado, a ansiedade puxa para o outro, a depressão puxa lá para as questões do passado, para a melancolia, para a tristeza, e a ansiedade puxa ele no sentido de falar, sua vida não tem sentido, isso não tem solução, vai ser um fracasso, né? Porque ele não vê perspectiva de futuro. E já que ele quer ficar tanto lá no futuro e ele não vê perspectiva, e aí, quando ele não consegue se trazer para o momento presente, ele fala que não tem jeito mais. A saída é acabar com a vida, né? Mas a gente sabe que tem saída, a gente sabe que tem soluções. Mas naquele momento presente, a pessoa não vê saída e o impulso
ele atenta contra a própria vida, né, por achar que não tem saída. Então, não existe, né? Um dos mitos é que falar que a pessoa, quem fala demais não quer praticar o suicídio, porque a gente escuta, né? Ah, tá falando que quer se matar para chamar atenção. Não. Quem quer se Quando a matar, se mata pessoa mesmo. traz essas falas é um pedido de socorro. Só que muitas Uhum. das vezes essas falas, elas já são carregadas de tanto sentimento para a família que ouve, mas às vezes é uma pessoa que já teve outros problemas, uma pessoa que já vem aí com um processo e a família tenta ajudar da forma dela, e não tem conseguido, aí a família traz, tá querendo chamar a atenção, realmente não quer ajuda, isso é falta de Deus, né? Se fosse para a igreja, não estava pensando nisso. Uhum. Mente vazia, oficina do diabo, por isso que está pensando dessa forma, né? Nunca tratam o suicídio, a depressão, como uma questão física, né? Uhum. Depressão É uma espécie de uma espécie, né, de banalização do sofrimento do outro que a gente vive muito hoje, né? A nossa sociedade ela tem se configurado de maneira tão individualista, tão capitalista, né, que a dor do outro não tem espaço na vida de ninguém. Né? Porque o que é, né, quando a gente fala esse chamar atenção, esse pedido de ajuda? É a exposição de uma dor, né? E essa dor, né, que o outro sente, ela não encontra espaço no tempo do outro. E nós somos seres, né, como a gente fala, biopsicossociais, ou seja, nós temos um fator biológico, nós temos um fator psicológico e nós temos um fator social, né, de relações interpessoais que são importantes. E das relações interpessoais, a empatia, né, a escuta, estar com o outro, o sentimento de acolhida, ele tem que existir. Então, né, numa sociedade que a gente tem vivido, onde, né, ninguém tem tempo para ninguém, vamos dizer assim, né? Estou exagerando um pouco, mas é para chamar a atenção para essa ideia. O sofrimento do outro não tem espaço, né? O que é evidenciado, né? O que é valorizado, inclusive? É a alegria, o sucesso, né? O avanço, né? Mas tudo aquilo que remete ao contrário disso não é valorizado, né? Não tem, ninguém tem tempo para a dor do outro, né? E engraçado quando você falou também, ô Patrícia, a questão do, quando você definiu muito bem a questão da depressão, da ansiedade quando anda junto, é, o sentimento, né, que a gente sabe que a pessoa muitas vezes tem, né, ligado a esse pensamento que ela experimenta quando ela tem, né, tá com ideações suicidas, etc, é de não pertencimento aonde ela está. Ou seja, ela não pertence àquele lugar, ela fica presa no passado ou vive ou vislumbra um futuro que nem aconteceu. Ela não consegue pertencer a esse presente. Então, esse sentimento de não pertencimento ali, né, onde que eu tô, né, que lugar é esse, o que eu tô fazendo, que vida é essa, traz esse sentimento de desesperança, né? De não querer existir naquele lugar. E aí pode se desdobrar, obviamente, em ideações suicidas ou mesmo o próprio ato suicida. Né? Então, a gente está permeado aí de várias nuances aí que envolvem aí esse comportamento suicida. E uma outra questão que a gente também não pode deixar de levantar é a vergonha das pessoas que já tentaram o suicídio, né, e não conseguiram, a vergonha que elas trazem também. E uma das Uhum. questões, a gente sabe que um dado que homens são mais eficazes no suicídio, né? Eles têm métodos mais eficazes no suicídio que a mulher. A mulher por não ter força, né, ou não ter muito acesso à arma, ela usa geralmente remédio, veneno, né, esse tipo de coisa. E nem sempre Uhum. essa tentativa é bem sucedida. Ainda bem que não é bem sucedida. E o homem ele já Uhum. consegue métodos mais eficazes nesse sentido. Então, a mulher, muitas das vezes, ou o homem também, que tenta e não consegue, ele sai daquela tentativa também muito frustrado, muito Uhum. envergonhado, né? Mais uma vez, conseguindo trabalho para minha família, porque, igual você falou, Uhum. a sociedade hoje não tem sofrimento.
né? Ninguém está tendo tempo para dor do outro. E esse outro entende isso e fala assim, não quero dar trabalho para minha família, não quero dar trabalho para ninguém. Mas lembrando que nós não fizemos sozinhos. Nós fizemos em sociedade, nós fizemos em família. Então, muitas das vezes, o problema não está meu, né? Eu preciso desse outro que me ajude a sair do problema. Então, muitas vezes eu falo que é essencial a psicoeducação com a família que está lidando ali com a pessoa que tem esses atos suicidas, que tem pensamentos suicidas, que tem depressão. Né? A família ela tem que saber como lidar. Porque algumas falas dessa família, às vezes, em vez de ajudar, mata esses indivíduos. Ele se sente sem esperança ainda. E é importante também a gente poder, né, até colocar mais ou menos assim, categorizar um pouco para as pessoas, né, aquilo que a gente tem como levantamento, né, na área da saúde, né, que a gente chama de fatores de risco, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas né, como que a gente identifica, né, quem pode cometer um ato suicida? As pessoas usam muito um termo, tem alguém que tem uma tendência, né? Então, como a gente falou, são vários fatores, é uma questão multifatorial, que envolve fatores genéticos, psicológicos, sociais, culturais, né, acontecimentos, né, na sociedade, por exemplo, crises, né, crises geram, né, um aumento de suicídio, né, crises, né, no nosso mundo capitalista. Mas a gente tem assim os indicadores, né, que são indicadores de comportamento suicídio que pode se desdobrar em suicídio, né? Então, por exemplo, pessoas que têm ideações suicidas, né? Falam muito em se matar, alguma coisa assim, né? Temos aí um indicador, tentativas prévias, né? Até como você mencionou, na questão da vergonha, uma pessoa que tenta, né? Então ela pode ter mais facilidade de tentar novamente. Transtornos psicológicos mais graves, como a depressão, que envolve a depressão, a ansiedade, a rigidez cognitiva, né, que a gente trata tanto na terapia, né, a falta de flexibilidade psicológica, né, isso também pode, né, ser um fator. Utilização de drogas psicoativas, sejam, né, ilícitas, sejam ilícitas, sentimento de desesperança, violência intrafamiliar, violência física, violência sexual, né, a pobreza em si, falta de suporte familiar e, obviamente, uma saúde pública ineficaz. Né? Então, assim, a ausência de serviços públicos de saúde. Né? Isso, assim, para os adolescentes muito comum, são até características mais comuns que a gente consegue perceber. Né? Estou vendo que até uma pessoa perguntou, a Rafaela perguntou o que é rigidez cognitiva. Né? Rigidez cognitiva, né? A gente está falando de um processo psicológico em que a pessoa ela tem um pensamento muito rígido em relação a alguma coisa. Né? Ela não consegue ter o mínimo de flexibilidade, ela não consegue perceber que existem outras possibilidades. Né? Então, ela tem poucos recursos comportamentais, psíquicos. Simplificar esse conceito, né, em pessoas com pouca abertura para o novo, pouca abertura em absorver novas ideias, pouca abertura em experimentar novas oportunidades na vida, né? Tem aquela rigidez ali de achar que só tem uma saída, se não for daquele modo, não vai dar certo, se não for do modo também, às vezes, também isso não ocorre. Um outro comentário que já subiu, né, que eu achei muito interessante, explanar um pouquinho mais sobre a questão genética. Né? A Sandra mesmo relatou aqui, ela nunca tinha pensado, né, nesse sentido, que poderia ser uma questão genética, e na família dela tem 10 casos de suicídio. Né? Então, explana para a gente um pouquinho, né, sobre essa questão genética do suicídio, essa predisposição. É um dos fatores, né, que em conjunto a gente consegue perceber ali que participam, né, de uma situação em que há um ato suicida. Mas, por exemplo, quando a gente estuda, né, a questão genética dos indivíduos, lá no campo, por exemplo, da neuropsicologia, né, o nosso funcionamento do sistema nervoso, ele contempla, né, o que a gente chama de neurotransmissores, que são comunicadores cerebrais, né, eletroquímicos, que, né, emitem ali sinais, né, entre o nosso cérebro para poder efetivar ações e para poder receber informações do meio, né, os nossos sentidos, vamos dizer assim. E aí, né, neurotransmissores são importantes para a nossa vida diária.
né? Claro. E o que acontece? Às vezes a gente consegue identificar, né? Claro, né, que em exames, né, e desse ponto de vista genético, que há alteração significativa da produção e da captação desses neurotransmissores, né? Neurotransmissores, por exemplo, que causam, que nos dão a sensação de prazer, né, como a serotonina, né, sensação, né, que nos dão energia, tem a noradrenalina, dopamina. Então, quando a gente tem uma desregulação, né, desses neurotransmissores, a gente está falando aí desses fatores genéticos, né, de uma produção que não está ali adequada para o funcionamento, né, dessa comunicação, né, cerebral, né, que nós temos. Então, para poder exemplificar um pouco é isso. Mas é claro que a gente também não pode ficar fixo nisso, porque essa produção e captação desses neurotransmissores, ela também tem uma relação direta com a interação com o meio, né? Então, a interação com o meio, com o ambiente, né, ela também influencia na produção e na captação desses neurotransmissores que são produzidos, né, pelo nosso cérebro, pelas nossas glândulas cerebrais. Então, a depressão, ela acontece, né, fisicamente no cérebro, quando essas sinapses, elas não estão sendo mais realizadas, né, da maneira que tem sido. A serotonina, o hormônio do prazer, né, o cérebro não consegue mais produzir essa conexão, né, alguns hormônios. É importante também a gente ressaltar a questão de algumas substâncias que tem no nosso organismo que em baixa traz sintomas, né, depressivos, como a vitamina D, né, a própria vitamina D, B12, né, a pessoa traz um desânimo muito grande, a falta de cálcio no organismo, o lítio em baixa, né? Então, quando a pessoa tem um caso de depressão, fisicamente ela também traz todos esses sintomas, né? Então, não é uma doença, é espiritual, é falta de Deus, não. É uma doença física. Só que o que eu costumo trabalhar sempre no consultório com as pacientes é o seguinte: se é uma doença de difícil tratamento muitas vezes, ela precisa de você tomar medicação, fazer a terapia, e ela exige um esforço maior de você, de tempo menor. Porque às vezes você vai lá, vai ter que buscar coisas de lá de trás, vai ter que descobrir a causa maior dessa tristeza, porque pode ter emprego, luto, perda do relacionamento, né? Várias situações que podem acarretar. Mas também pode não ter nada disso e a pessoa apresentar um quadro depressivo. Né? Então, exige um esforço maior. E o que eu vejo muitas vezes é que, até foi uma fala de uma paciente hoje, ela falou assim, a hora que você exige mais força de você, a hora que você não está tendo. Então, às vezes, precisa de entrar com a medicação para a pessoa ter essa força, pelo menos para levantar. Para levantar da cama, tomar um banho, reagir, tentar fazer alguma coisa que dê prazer, porque a gente precisa ensinar esse cérebro de novo a sentir prazer, para que ele faça as sinapses necessárias, né? E para isso precisa de um tempo de resposta. Precisa de um esforço, tentativa, né, erro, acerto. E é diferente, vamos supor, de um câncer. Um câncer, a pessoa vai para o tratamento, vai para a quimioterapia, ela necessita primariamente daquela medicação ali, ela vai receber aquela medicação, o esforço dela naquilo é mínimo. Agora, a depressão é diferente. O esforço que o paciente tem que fazer já é maior. Né? E tem que entender ali a desregulação também das emoções. Né? O que me leva a essa tristeza profunda? Né? Em qual momento eu não dei ouvido aos meus sentimentos? Em qual momento eu não expliquei também a minha dor? Porque às vezes as pessoas não estão passando por um processo de sofrimento tão grande ao decorrer da vida, e as dores vão aumentando, e chega uma hora que vem uma dor, eu não aguento. Eu cansei, não aguento mais, já passei por tanta coisa, agora chega. Porque ela não foi cuidando daquelas dores que foram vindo, elas simplesmente foram passando, mas não foram cuidadas. E uma hora que a gente sempre acorda. Né? E muitas vezes a gente
a gente percebe também no tratamento é que muitas vezes as pessoas vêm, né, para o tratamento psicológico de anos fazendo somente um tratamento psiquiátrico, né, que entra em um tratamento que é mais voltado para o uso da medicação, né, e é sempre bom a gente deixar claro para as pessoas que, né, o que acaba diferenciando, né, de maneira prática, para que as pessoas entendam, o trabalho que o profissional médico, o psiquiatra faz e o trabalho que o profissional psicólogo, psicóloga faz. Qual que é essa diferença? A medicação, ela não resolve o problema, porque o problema ele tem um nível de complexidade, ele tem uma reflexão psicológica, uma reflexão filosófica que envolve, né, no sentido da existência, no sentido de resolução dos problemas. E essa medicação, o que ela faz é atenuar os sintomas, né? Então, se a pessoa está com o tônus mais baixo, né, ela está mais caída, né? Tônus a gente fala está mais caída, mais para baixo, é uma medicação que vai ajudá-la a trabalhar esse tônus dela, deixar o tônus mais alto, fazer uma regulação de humor, né? O sentimento, né? Todos aqueles sentimentos mais intensos, a angústia, né? Ou mesmo a ansiedade muito intensa, a medicação vai entrar para poder dar uma regulada em como esse sujeito vai sentir aquilo. E o trabalho em conjunto da psicologia, ele vai entrar no sentido de trazer essas reflexões, né, nesse momento em que o sujeito consegue ali refletir e poder encontrar maneiras de resolução dos seus problemas, de enfrentar os seus problemas de forma mais assertiva, de forma mais saudável, de forma que preserve a própria vida, né? Então, essa é a diferença importante. E ainda no terceiro aspecto social, né, o aspecto cultural, essa circulação, é poder entender ali, o que é importante, né, para a própria vida, fazer atividades, né? Então, esses três focos, né, o tratamento, né, psiquiátrico, que entra a medicação, o tratamento psicológico, que vem através da psicoterapia, e um outro tratamento, que a gente fala tratamento social, com uma saúde que cria espaços, valores e tratamentos saudáveis entre as pessoas, é um triângulo importante, né, de um tratamento de enfrentamento ao suicídio. E nesse triângulo, é interessante a gente pensar da seguinte forma, que muitas vezes as pessoas trazem para o consultório a depressão como produto de relacionamento, né, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, e aí é como se fosse causado pelos relacionamentos e por pessoas. É importante ele entender também que vai ter um relacionamento e as pessoas que vão passar uma saúde emocional melhor. Porque isso solidarmente não pode ficar tratado por tal. A gente não precisa de convivências mais saudáveis. Então, se aquele ambiente familiar, se aquele relacionamento amoroso não estava bem, estava adoecedor, estava forte, não quer dizer que ela não vai ter outro relacionamento de qualidade, não quer dizer que esse relacionamento familiar não vai ser saudável. Então, precisa desse fortalecimento dessas relações, melhores condições para se relacionar, né? Até umas coisas que a gente já comentou, seria muito importante ressaltar, seria a qualidade dos nossos relacionamentos. A qualidade das pessoas com que a gente relaciona, ele influencia muito no nosso contexto mental. Se a gente tem relações pobres, né, nós vamos estar sujeitos aí a complicações mentais, porque a nossa vida é relacionar, em todo momento a gente está relacionando, né? Não tem como. E como a gente estava até falando antes mesmo, né, da live, assim, a gente percebe, né, que, né, as conversas, né, as rodas, até as informações que muitas vezes, enquanto profissionais da saúde, a gente traz, né, sobre, principalmente nessa época do ano, Setembro Amarelo, que foi instituído, né, como um mês aí para a gente discutir ainda mais esse assunto, muitas vezes ligado àquela prevenção no momento em que o sujeito já manifestou aquela vontade, né? No momento em que já tem um sofrimento instalado e que a gente já tem indicadores ali de que a pessoa, né, vá cometer um ato de suicídio ou tem essa possibilidade, o que é muito importante a gente discutir, que é o que a gente também tem feito aqui, né? Mas também é importante, juntamente com isso, a gente também pensar como que as pessoas chegam nesse ponto, né? É claro que a gente já falou um pouco, né, ao longo da live hoje, mas assim,
quando a gente constrói relações, né, interpessoais, relações sociais mais saudáveis, né, menos individualistas, menos competitivas, menos exigentes do ponto de vista, né, de que as pessoas têm que avançar, têm que vencer, aquelas exigências quase que inalcançáveis, né? A gente constrói relações saudáveis de mais cumplicidade, mais companheirismo, né? Se permitir a escuta do outro, a escuta da dor, doar o tempo para o outro, a gente constrói relações ali que com certeza vão se desdobrar em uma redução, inclusive, das pessoas chegarem nesse ponto, né? Então, a gente pensar sempre que há duas formas de prevenção, eu sempre penso que tem duas formas de prevenção do suicídio. A número um, né, que eu falo em conta assim, que é a primeira lá atrás, que é a organização, né, da nossa sociedade, como que estão as relações com os nossos amigos, a relação com a nossa família, a relação, né, dentro do nosso trabalho, com as pessoas, como que eu tenho me dirigido, qual que é a minha visão sobre elas, a visão que elas têm sobre mim, tudo isso influencia. E uma prevenção, dois, é aquela quando, infelizmente, um sofrimento já está instalado e que a gente também precisa atuar ali para, né, tentar construir com aquela pessoa que há outras possibilidades de resolução daquele sofrimento, né? E que todas as duas são possíveis, né? Uhum. Gosto sempre de ressaltar, né, desde a primeira parte do curso, né, a capa, eu tenho depressão cultura. Depressão cultura, né, é uma doença como qualquer outra. Então, assim, por mais que seja pesado, né, igual a Nath está falando, é uma luta diária, muita tristeza, quanta dor, mas é possível ter essa luta. É possível, através das nossas relações, é possível através do tratamento, através de escolhas saudáveis, né, na vida, de mudança de estilo de vida, né, é possível a gente vencer tudo. É possível a gente vencer a depressão, a ideação suicida, né, é possível a gente ter uma ansiedade controlada. Quando eu falo ansiedade controlada, ansiedade, ela vem, gente, esse pacotinho aqui, né? O que é a questão do crescimento é o descontrole dessa ansiedade. Então, a gente precisa nos tratar, né? E sempre nos tratar como um todo, né? A visão sistêmica, né, da psicologia é esse ser humano como um todo, físico, psíquico, social, até mesmo espiritual, né? Eu vejo quando, da mesma forma, como a religião, ela trata esse tipo de assistência sobre o suicídio, mas também é possível dentro da religião as pessoas também encontrarem apoio, né? Encontrarem na fé delas. Quando eu falo religião, não precisa ter uma denominação, mas encontrar delas também esse apoio, né? Então, assim, são vários ingredientes que a gente precisa para que a pessoa ela consiga se sentir bem. Se ela não tem necessidade, se ela gosta de desenvolver isso, ela não quer também tratamento. Sim, e assim, E usam isso tem um resultado melhor também. E assim, quando a gente fala até sobre né, dessas construções de relações mais saudáveis com os outros, né, é desde cedo, né, porque embora a gente não tenha falado até então, mas acho que as pessoas, né, até sabem, né, assim, eu falei sobre a questão né, dos adultos e pessoas idosas que acabam tendo um número maior de suicídio, mas criança também suicida, né, por vários fatores, né, questões de discriminação, de bullying, né, de outros adoecimentos, né, acometimentos aí vindo das relações, sofrimento de violência sexual. Então, crianças também suicidam. E o que traz, né, a partir disso, o que a gente consegue perceber? Que desde cedo, nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, nós estamos expostos a todas as formas de trato social que podem, né, conduzir ao sofrimento que gere um suicídio, né, desde cedo. Né? Se não tivesse crianças, né, cometendo suicídio, a gente pensaria que começaria depois, mas
desde o início, né, do nosso desenvolvimento, da nossa sociedade, a gente percebe isso. Então, essas exigências, né, esses comportamentos preconceituosos, discriminatórios, o bullying, como a gente conhece hoje, tem gente que ainda também banaliza a questão do bullying, né? Tudo isso pode trazer, né, como desdobramento. Então, quando a gente fala assim de comportamentos e até a forma de transformar a sociedade, a gente está falando da importância, né, por exemplo, de doar-se para o outro, né, de ter uma educação, de estimular uma educação onde o outro pode se doar, né, para o outro, né, o seu tempo, a sua escuta, né, saber que eu estou ali por você, né, a escuta mesmo, propriamente dita, poder estar ali, escutar, né, saber que quando você escuta, né, tá disponível para o outro, né, o outro usar um pouco do seu tempo, né, poder ali desabafar, colocar aquilo, né, porque muitas vezes não se escuta e às vezes já é tarde demais, né, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não fez, né. E essa questão da escuta, né, muito falar, porque é um comportamento assim, normal. A gente escuta para responder, né? E muitas vezes não tem resposta. E muitas vezes também a pessoa não tem uma resposta, ela só quer falar, né? Ela só quer falar. Então a gente aprender a emprestar os nossos ouvidos para a pessoa que no momento ela só quer falar, ela não ouve. E a gente entender isso. E no momento ali, é só o ombro amigo que você tem. Né? Eu lembro que durante a faculdade, nas aulas de psicologia hospitalar, que estão do luto, mães que estão ali perderam o bebê, então mães que estão em sofrimento do que está lá na UTI e tal, essa mãe, ela não tem condição de ouvir nada naquele momento. Os parentes que perdem alguém, naquele momento ele não ouve nada. Ele só quer ser acolhido. Né? Muitas das vezes a gente perguntava assim, qual é o papel do psicólogo nesse ambiente? Aí a professora falava assim, se nós tivermos não gosta, só fala com a pessoa, eu estou aqui. Então, muitas vezes que a pessoa precisa escutar, eu estou. É só isso. Né? Mas aí, muitas vezes, a pessoa tem aquele discurso bonito, quer que a pessoa pare de chorar, que não pode chorar. Quer comparar com experiências pessoais, né? Às vezes a pessoa conseguiu até vencer, né, um processo depressivo, vamos dizer assim, e ela quer falar como que ela fez, né, quer entregar aquilo como receita para o outro, né? Que bom, né, que ela conseguiu passar, mas é preciso que ela escute, né, que ela esteja ali em relação junto ao outro escutando. Então, a questão da comparação é algo muito importante, né? Não oferecer soluções prontas. Tem uma solução pronta para isso. Não tem solução pronta, né? Ninguém tem solução pronta para o problema de ninguém, né? Mas que é característica de sociedade. Nem o bolo, às vezes, sai certo se você seguir a receita certinho, né? Que pode ter uma alteração na temperatura do forno e ele desandar todo. Que é o que acontece, né? Você pode entregar uma receita para vencer a depressão para alguém, só que a temperatura daquela pessoa oscila. Então aquela receita não vai funcionar. Então essas soluções também não são um bom caminho. Uma coisa interessante, até prática, Patrícia, nas relações que a gente tem visto hoje, né? Com certeza você passou por isso, eu também, as pessoas estão escutando, é como que as relações estão empobrecidas no sentido de se dar o tempo para o outro. Que é algo que acontece em casa, nos espaços de trabalho, nos lugares mais, talvez assim, até inóspito acontece. As pessoas não têm tempo para escutar pelo outro, e como que isso fica representado? Vou pegar até para mostrar o aparelho. Isso. Então a pessoa está lá conversando com a outra e a outra está lá. Né? No celular, né? Eu estou com o celular na mão, pessoal. Olha, e ninguém sabe nada, né, do que está acontecendo. E aí a pessoa não se sente escutada. No dia a dia, isso já é uma sensação desagradável, não é? Você já sentar com alguém para conversar e ela ficar no celular e, né? Imagina para quem está precisando ser escutado, que tem um sofrimento mental intenso. Imagina como que é isso. É devastador, né? E a escuta, gente, ela envolve olhar no olho,
Então, se inclinar, né, no esforço que a gente faz, se inclina, né, esse paciente, no momento que você não pode falar muitas das vezes, mas expressa, né, a expressão no rosto, né, não essa de susto, de apavoramento. Olhar no olho das pessoas, né? Mas é a atitude mesmo, se colocar à disposição. E às vezes é muito pouco que a gente precisa fazer para que o outro se sinta cuidado, se sinta acolhido, né? Lógico que a gente sabe que tem várias situações, vai ter que tomar uma decisão, vai ter que, olha, a gente tem essa ajuda, a gente tem esse caminho, vamos pegar a nossa, né? Tem várias questões envolvidas aí. Às vezes a pessoa não tem nem condição de ir só. Vai ter que abrir em conta, né? Um familiar, o marido, o pai, a mãe. Às vezes ela não tem condição mais de procurar a gente. Então alguém vai ter que entrar nessa luta. E esse alguém tem que expor e eu não sei para conforme a um envelhecimento, eu preciso tratar. Né? Ele também precisa ser ouvido, porque ele não é profissional da área da saúde, ele também tem que. Muitas vezes a pessoa está só com a dor dela, né? Mas ela também precisa ser acolhida. Então, e o incentivo, né? No Instagram, olhando essa questão, sempre tem alguém que fala assim, dá dicas, como lidar com alguém depressivo. Isso é um pedido de socorro. Porque esses depressivos não é família. Eles têm família, a família não sabe como lidar. Às vezes o que as pessoas às vezes não sabem, né? Não aquela que está naquele processo, né, de sofrimento intenso, mas a que está ali do lado, às vezes ela também pode pegar o telefone, entrar em contato com um profissional da psicologia e perguntar o que faz nesse momento. Né? Claro, né, a orientação de incentivar a busca pela ajuda profissional, ela vai acontecer. Mas assim, não sei o que eu faço. Pega o telefone, né? Se você não conhece um profissional, pede alguém um contato, liga, que com certeza o profissional vai poder te orientar, né, em como que você pode, né, pelo menos ali naquele momento, oferecer algum tipo de ajuda, né, oferecer algum tipo de apoio, né, para esse momento que, né, aquele sujeito ali demanda. Né? E isso também é possível. Né? Tem canais aí como o CVV, que eu acho que é 188, se não me engano, o número que as pessoas podem ligar a qualquer momento do dia, né? Centro de Valorização da Vida, que também tem aí um trabalho, né, muito bacana. E é importante, gente, eu vou levantar esse tema aqui agora, mas provavelmente a gente vai só poder explanar na próxima live, né? Como a gente propôs falar sobre a questão científica. Hoje a gente está falando de né? Questões de como tratar, como aprender, né? O que é a depressão, tal, mas a gente também precisa tratar e falar também com pessoas que compreenderam e adquiriram por conta do suicídio. Né? Essas pessoas aí, esse número aí, de todos que falaram, né? Essas pessoas deixaram família. Né? E como essas famílias estão hoje? Como que essas famílias estão superando essa dor? Né? Então, porque o suicídio, ele não mata só ele mata uma parte da família. Às vezes a família não vive mais, só sobrevive. Né? Eu tenho a experiência de tratar parentes, né? Pais, mães, pessoas que se suicidaram e não é um tratamento fácil. Às vezes tentou ali, fez tudo para que a pessoa não cometesse suicídio, né? Mas infelizmente a pessoa cometeu e a família ficou. Né? Como acontecer essa família também? Então, é muito importante a gente também pensar em quem fica. Né? Isso, o tratamento de quem depois disso. Né? Então, tem uma pessoa aqui que já falou que passou por tantas situações, né? E que era pessoa depressiva, que não queria acontecer a depressão, e ela foi muito complicada.
Sim, sim, é complicado, né? Assim, é um processo, como a gente falou, quando a gente envolve tantos fatores, né? É um processo depressivo que é muito difícil. Então, assim, né? É incentivar a busca por ajuda, né? É estar ali. Há uma diferença muito grande em estar ali e estar com, né? Às vezes a pessoa acha que está ali, né? E ela está com, mas não está. Estar com é estar ali ao lado, né? Até quando você fala a questão da postura, né? De você se colocar, né? À disposição daquela pessoa enquanto sujeito é isso, né? A postura, estar ali, né? Poder escutar, né? Ser aquele ponto ali de apoio, né? Não para resolução, mas para receber aquela, né, naquele momento, às vezes aquela demanda e poder ajudar a partir, poder orientar uma ajuda a partir daquilo. Então, é pensar que não é estar só lá, é estar com aquela pessoa, né? É estar presente, né? Presente Uhum, para que a uhum. pessoa se sinta acolhida, tanto a pessoa quanto os familiares, né? Então, são vários contextos que a gente tem que pensar. Então, assim, nosso tempo hoje também já está acabando, né? Eu acho que a gente faz a live que está tão rapidinho, Passa voando o tempo. ele decorre com tanta rapidez, e aí é importante ser ouvido, às vezes, sem julgamento. Sim, Não perfeitamente. leva ninguém para nada. Né? Julgamento não é o papel, né, com o outro, né? O julgamento não contribui para muita coisa nas relações interpessoais, né? Ele só, na verdade, contribui para a separação, né? Porque parte do princípio de que eu estou certo e você está errada, então acabou. Eu sempre parto do princípio assim, ó, não tem ninguém aqui nem certo nem errado. Todo mundo está em sofrimento. Todo mundo na mesma balança. Né? Um está em sofrimento físico, né? O outro está em sofrimento que não sabe lidar. Então não tem certo nem errado. É uma balança, infelizmente, de sofrimento. Né? E também não tem como a gente mensurar a dor do outro. É grande, estou doendo tanto assim. Não, gente, dor é dor. Cada um tem a sua. Né? Eu sempre costumo dizer assim, qual a dor que dói mais? A dor do momento, é a que dói mais. A que já passou, a gente já superou. Né? Mas a dor do momento, a dor daquela situação, a dor que dói mais. Então não tem como botar um tabu. A dor E a pessoa se perguntar, né, aquela que tenta, vamos dizer assim, ajudar, se perguntar se ela está ajudando ou se ela está prejudicando, né, assim, acho que fazer essa reflexão, estou ajudando ou estou prejudicando, estou sabendo ajudar, né, fazer esse e se fizer enfrentamento essa junto com o outro. reflexão e ver que não está conseguindo ajudar, segue sempre faz. Né? Coloca a pessoa no lugar. Né? E nesse momento a gente não precisa para ninguém atrapalhar. Né? E é muito comum, gente. A própria família, às vezes a pessoa está ali no tratamento já, a própria família fica sabotando o tratamento também. Então a gente vivencia tanta coisa desse consultório, a gente vê tanta coisa que a gente tem, meu Deus. Como que. A Flávia falou uma coisa muito importante ali, né? O que é suportável para mim, né, pode ser insuportável para o outro, né? A gente falou a questão da comparação, é justamente isso, né? Não dá para comparar, né? Não pode ter uma competição de sofrimento, né? A sociedade hoje está competitiva demais. A gente vai competir até quem sofre mais, né? Nossa, assim, tá cansativo, né? Vamos combinar, né? Tem hora que eu vou dizer assim, para muito eu quero descer, isso deu certo mesmo? Tem hora que eu vou dizer, não é isso mesmo que eu estou escutando? Não, deve ter alguma coisa. Mas uma coisa importante também, eu até assim, deixei para poder falar, né? A gente está finalizando, mas para não esquecer, acho que esse mês, né, o mês do Setembro Amarelo, ele é típico de muitos profissionais da saúde, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, poderem
fazer, né, trabalhos, né, hoje em dia com as lives, por causa da pandemia, falando sobre o assunto, né, e nenhuma live, com certeza, vai conseguir trazer todas as informações. Então, assim, acho que as pessoas fiquem ligadas na internet e aproveitem ao máximo, né, porque é um tema que as pessoas ainda têm muita desinformação, muitos mitos e tabus, como é o tema, né, que a gente trouxe na live hoje, né, questão dos mitos e tabus que existem, né, dentro do suicídio. E assim, quanto mais pessoas absorverem informação, né, a gente vai ter uma sociedade mais preparada, né, para poder lidar com isso e mais preparada para poder evitar esse tipo de situação cada vez mais. Então, assim, tem essa hoje, né, comigo, o psicólogo Everton, a psicóloga Patrícia, né, provavelmente vocês vão encontrar outras. Gente, assistam, corram atrás, buscam informações, pesquisem, porque em todos os aspectos da vida, informação é muito importante, né? O que a desinformação provoca de saúde mental é assim, é incalculável, né? Então, assim, eu falo que informação é vida, né? Então, o máximo que vocês puderem se informar, buscar sobre o assunto, né? Tem tanto psicólogo aí bacana, tem tanta página, como você falou, tem tanto conteúdo hoje gratuito na internet, né? É só por interesse mesmo de buscar, né, gente? Informação, educação, é tudo, né? Hoje eu estudei assim no meu trabalho. Nossa, já vai a Patrícia fazer outra live? Nossa, a Patrícia faz toda semana. Eu falei assim, gente, se eu quisesse fazer live todo dia, tinha assunto. Mas é isso mesmo. E é um compromisso, né? Enquanto profissionais da psicologia, um compromisso que a gente tem, até quanto à ética da profissão, é justamente levar a informação, né? Divulgar a informação, né? Levar o conhecimento, né? Dos processos psicológicos, né? Às pessoas, porque conhecimento, né? Sempre ajuda a sobreviver, né? Se você pensar, se você tem um conhecimento sobre só ir por um caminho, é muito pobre de recursos. Agora, quando você tem várias outras possibilidades, é uma riqueza, é uma garantia maior de sobrevivência, né? Sim, com certeza. Então, gente, sem mais delongas, né? Obrigado, Everton, mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, dispor essa noite. Obrigada àqueles que puderam ficar aqui com a gente, se chegaram só no final, né? Vai estar gravada, tá, gente? Lá no Instagram, depois aqui vai ter todos lá no meu canal do YouTube, vários psicólogos, pode ir lá. Eu e o Everton estamos à disposição para tirar dúvida, para responder, pode chamar no direct, tá? A gente está nessa luta mesmo para ouvir e para acolher quem precisar, tá bom? Então, né, obrigado também mais uma vez pelo convite, né? Sempre bacana a gente poder conversar e lembrar para as pessoas, né? Acolher, escutar, proteger, né, orientar, busca de ajuda, são assim receitas, isso sim são receitas que funcionam para poder ajudar as pessoas em qualquer processo de adoecimento mental. Então, tchau, gente. Um beijo. Tchau, pessoal.